Fala pessoal, Jorge Ottoni aqui de volta na nossa terceira aula do treinamento Gabarite Seu Futuro. Nesse evento eu ensino como você pode aumentar radicalmente a sua nota na primeira fase em apenas 6 meses de estudo. Na primeira aula eu contei o início dessa jornada, E eu comecei como um concurseiro típico, um concurseiro normal, levando ferro em várias provas objetivas, eu não conseguia manter o foco, por mais que eu tentasse estudar, a maior parte do tempo livre eu simplesmente não memorizava direito o conteúdo e não tinha resultado nas provas. E os meses de estudo passavam e o meu desempenho estava sempre aquela mesma porcaria. Desempenho fraco, cerca de 10, 15 questões abaixo da nota de corte, dificuldade de memorizar, principalmente a letra da lei, estagnação nos estudos, desmotivação, falta de foco e erros recorrentes em temas que eu tinha acabado de estudar. E talvez esse seja seu caso, talvez você esteja um pouco melhor, espero que sim. Mas você sabe que precisa tentar algo novo para aumentar de vez a sua performance na primeira fase. Que você quer passar no concurso e quer passar da forma mais rápida e eficiente. Eu mesmo fui mais fraco que você, porque eu acabei desistindo, mas como nada mais deu certo na minha vida, eu acabei voltando para a batalha, mas dessa vez querendo descobrir o caminho que os outros aprovados fizeram. E a primeira grande lição foi que eu aprendi que o estudo para concurso ele não tem a ver com profundidade, mas sim com detalhismo. Saber os detalhes que as bancas querem cobrar. E para saber isso, você precisa fazer questões. Como eu falei na primeira aula, não é simplesmente abrir questões aleatórias e fazer. Tem que selecionar e fazer com estratégia, seguindo aqueles 6 passos que eu falei na primeira aula. E fazendo isso, eu percebi que a resolução de questões é uma forma de estudo ativo e que o estudo ativo é muito mais produtivo que o passivo. No estudo passivo, a gente fica simplesmente recebendo as informações de forma inerte, passiva, seja lendo um livro, vendo videoaula, mas no estudo ativo, o conhecimento ele é construído no esforço de concatenar raciocínios para executar tarefas ou resolver problemas. Ao fazer um esforço consciente para resolver um problema, é muito mais fácil você manter o foco e a concentração até resolver a tarefa. E além disso, o nosso cérebro ele enxerga as informações necessárias para a resolução de uma tarefa como relevantes, aumentando muito a memorização dessas informações, ainda que sejam meros detalhes, como prazos legais, composição. O que importa é se a informação é ou não chave para a solução de um problema. E assim, seu cérebro vê claramente que uma informação é necessária para a solução de um problema, ela fixa de forma ativa essa informação. Antes, eu ficava ali mais de 90% do meu tempo só estudando de forma passiva. Mas quando eu entendi o poder do estudo ativo e de como ele ajuda na memorização, no foco, eu passei a fazer uma preparação centrada em questões. A resolução de questões de forma estratégica foi apenas o primeiro passo dessa mudança para o estudo ativo. O meu segundo passo foi transformar resolver questões em uma sistemática, métrica de revisão. O que é visão? Por meio dos 6 passos que eu te ensinei na aula 2, eu comecei a executar essa revisão que me permitia mapear minhas deficiências e atacar justamente os gargalos que estavam lá travando a minha evolução. E realmente, ao identificar os canais de conteúdo que me travavam em cada tema, eu passei a ter clareza de como e quando eu precisava revisar. Além disso, eu estabeleci metas de acerto para cada disciplina, com ações pré-determinadas de revisão conforme o meu desempenho, e isso me deixava muito mais focado e engajado no estudo, porque eu sabia onde estava o ponto fraco e eu sabia como melhorar esse ponto fraco. No final da aula passada, eu contei também o início do meu terceiro passo rumo ao primeiro lugar, os exercícios criativos para aumentar a memorização dos pontos falhos que eram importantes e eu identificava eles na minha revisão. Essas questões criativas foram uma verdadeira evolução das questões. Eram questões anabolizadas, porque eu criava elas exatamente para destacar os detalhes que eu tinha que memorizar, em um formato fácil de compreender e manter o foco. E a combinação dessas 3 técnicas fez minha nota disparar na primeira fase. Então, eu que estava lá, vários pontos abaixo do corte, numa questão de meses, eu estava passando nas provas objetivas. E a primeira fase, ela deixou de ser um obstáculo. Eu comecei a conquistar as minhas primeiras aprovações. Mas aí eu tomei uma decisão bastante ousada. Eu decidi que eu não queria ser só aprovado numa procuradoria, eu queria ser um membro do Ministério Público de Contas, também conhecido como Procurador de Contas ou MPC.
E é uma carreira maravilhosa, um dos melhores salários na administração pública, lotação na capital, um gabinete, toda uma estrutura para te auxiliar nos trabalhos. E uma missão que eu acho maravilhosa, fiscalizar o gasto público. Parece a carreira perfeita, mas ela tem um grande problema, a quantidade de vagas. Geralmente, o MPC de cada estado é composto por só 5 ou 8 membros, de modo que quando abre o concurso dessa carreira, geralmente vem com uma vaga, 2. E quando você estuda para um concurso lá de 40 vagas, você precisa ser bom para passar, tem que ser muito bom. Agora, se a disputa é por uma só cadeira, você tem que ser o melhor. Um vacilo, com um mero detalhe e pronto, pode ficar em segundo, terceiro lugar e de repente nunca ser nomeado. Para piorar, eu praticamente não tinha títulos que pudessem aumentar a minha pontuação no final do concurso. Desse modo, eu realmente precisava conquistar cada ponto. E isso me levou a um plano também ousado: resumir todos os pontos de maior incidência da minha carreira nesse formato de questões criativas, abrangendo todos os canais de conteúdo: lei, doutrina e jurisprudência. Eu queria fazer isso de uma forma segmentada, separando cada canal de conteúdo para que eu pudesse revisar de forma rápida, de forma leve e dinâmica, todos os principais pontos do meu cargo. Minha meta era realmente gabaritar esses temas e eu só aceitaria perder pontos em outros temas secundários de menor incidência na minha carreira. Conseguir isso não seria nada fácil, mas eu estava disposto a pagar o preço que fosse preciso. E eu precisava desses resultados com urgência, porque nessa época tinha acabado de publicar o edital para o Ministério Público de Contas de Santa Catarina. E na hora eu comecei a sonhar em ir embora de São Paulo, morar na praia, uma cidade charmosa que é Floripa, com altas ondas, praias. E foi o estopim que eu precisei para arregaçar as mangas e me jogar de vez nessa jornada rumo ao primeiro lugar. E como eu fazia esses exercícios? O primeiro passo foi mapear com precisão os 50 temas mais importantes para a minha carreira, analisando a quantidade de questões exigidas por tema nos últimos 8 anos de provas. Depois, eu comecei a enfrentar um a um os temas, começando pelo mais cobrado pelas bancas. Então eu escolhi o tema, fazia uma mega revisão desse tema, do jeito que eu falei na aula passada, só que fazendo muito mais questões, assim, no mínimo 100, às vezes até 200 questões. E eu registrava todas as questões feitas, separava por canal de conteúdo, separando lei, doutrina, jurisprudência e buscando padrões na cobrança das bancas, identificando pegadinhas das bancas. Qual era o prazo que o examinador queria saber? Que palavra ele gostava de alterar num artigo para tornar o certo errado? Qual a exceção que ele sempre queria cobrar? O que e como eles vão cobrar esse conteúdo? E com tanto esforço, eu realmente comecei a entrar na mente do examinador. Comecei a entender como ele pensava e antecipar onde ele ia bater. Até mesmo com leis novas que não tinham nem base de questões anteriores, eu simplesmente olhava e já sabia como antecipar como ela ia cair. E depois de fazer toda essa pesquisa, era hora de transformar esse conhecimento em questões criativas, que filtravam exatamente esses detalhes que os examinadores gostam de cobrar, para deixá-los ali em total evidência, facilitando a memorização daquilo que mais importa. E como fazer essas questões filtrarem o mais importante de um jeito que estimula meu foco e memorização? Usando uma ampla variação de estímulos. Algo novo, diferente, sempre gera mais atenção do que algo já visto, repetitivo, batido. E mais atenção igual a mais foco, mais memorização. Por isso, eu tentava variar diversos estímulos diferentes dentro de cada tema. Um dos estímulos que eu usava muito era o complete as lacunas, como eu já mostrei para vocês lá na aula passada. Aliás, eu vou pegar esse mesmo exemplo de novo, porque aí eu não preciso explicar aí o mérito da questão. Lembra lá daquela questão da medida provisória? Eu notei que existia um padrão de cobrança misturando os dois prazos sobre a medida provisória. O examinador queria que eu confundisse o prazo da medida provisória para ela ser votada com o prazo para ela entrar em regime de urgência. E aí o que eu fiz? Eu remodelei o artigo para torná-lo um texto lógico e dando destaque exatamente aos detalhes que eu precisava saber para acertar esse padrão de cobrança. Então, no exercício, você vê que eu junto todos os prazos que estavam ali espalhados nos vários parágrafos e eu coloco uma sequência lógica, colocando as pegadinhas que a banca vai colocar na prova. E isso tudo de uma forma explícita. Aqui, você não vai analisar o acerto ou não de toda uma frase ou um conjunto de 5 alternativas A, B, C, D, E. Não, você vai ter uma decisão binária sobre o que é mais importante. E isso faz você gravar com muito mais intensidade o que é relevante. Mas esse é só um exemplo. Eu usava outros estímulos. Um outro era, inclusive, as trilhas binárias, que
eu usava para decorar todos os requisitos de um certo instituto importante que as bancas queriam me confundir na hora da prova. Olha esse exemplo aqui sobre requisitos da recuperação judicial. Aqui, de uma só vez, você enfrenta diversos detalhes e pegadinhas de um único instituto. E você percebe que a maioria das pegadinhas são variações muito sutis do texto da lei. São detalhes que você não vai ficar imaginando na hora que você está lá lendo a letra da lei. Então, por exemplo, quando você lê aqui os requisitos para recuperação judicial, você dificilmente vai prestar atenção se o devedor não pode ter pedido ou obtido concessão de recuperação judicial nos últimos 5 anos. E seu examinador, ele vai prestar atenção nisso. E embora seja difícil notar quando você está lendo a lei, fica bem evidente quando você tem que escolher uma das duas opções nessa trilha binária. Esses formatos tornam o estudo bem mais leve e interessante. E no meio desse material eu colocava também questões de verdadeiro ou falso, misturadas entre essas questões mais dinâmicas, porque tem situações que é mais eficaz deixar a pegadinha escondida ali dentro de uma frase inteira, sem apontar uma escolha binária. E mais, quanto mais variado, mais dinâmico fica o estudo. Outro tipo de questão criativa que me ajudava muito era completar tabelas, principalmente quando elas te dão uma visão ampla de algum subtópico específico. Então, por exemplo, vendo que os examinadores adoram fazer pegadinha com as possíveis sanções aplicáveis em caso de improbidade administrativa, eu elaborei uma tabela com todas as sanções, mas suprimindo alguns prazos e palavras relevantes. Perceba que ler essa tabela esquematizada, completando as lacunas, é uma forma muito mais eficiente de você memorizar os detalhes, manter o foco, estudando de uma forma leve e descontraída, do que você simplesmente abrir o artigo 12 lá da Lei de Improbidade e tentar entender essa informação que está lá jogada no artigo. Como eu falei, o ideal é variar o estímulo. Então, em algumas questões de tabela, em vez de preencher uma única palavra, eu fazia uma tabela inteira a ser preenchida com os dados do enunciado. Então, dá uma olhada aqui nessa tabela sobre as gerações dos direitos fundamentais. Olha só como esse exercício exige uma postura ativa no estudo. Eu não estou aqui lendo sobre cada geração, eu tenho que construir, com as informações dadas no enunciado, o que é cada geração dos direitos fundamentais. E isso é o auge do estudo ativo. Você construindo e organizando a informação enquanto resolve o problema. É por isso que o método Gabariti é tão eficiente. E eu vou te falar que eu curti tanto fazer essas questões criativas que eu comecei a tentar deixar elas ainda mais divertidas, lúdicas mesmo. Eu fiz até cruzadinhas, palavras cruzadas envolvendo questões de concurso. Parece que eu estou brincando, mas você vai entender como esses exercícios lúdicos realmente ajudam na memorização. Olha só essa questão. Ela é simples e direta. Ela quer saber as 5 características dos direitos fundamentais. E se você é um candidato avançado, possivelmente você sabe esses 5 de cabeça. E se souber, é só escrever as 5 características aqui na questão. Se você não souber, aí você vai fazer o quê? Você vai ler a descrição de cada um e tentar lembrar qual característica é essa. Se mesmo assim você não lembrar, vamos supor você é mais iniciante, aí você ainda tem um último recurso, que é usar o caça-palavras para encontrar essas características. E presta atenção para você ver como esses recursos facilitam a fixação e o resgate das memórias. Primeiro, você tenta lembrar as 5 características. De repente, vamos dizer que você lembra de 2. Aí você vai ler a descrição e lembra de outras 2. Falta uma. E aí você vai no caça-palavras e pá, acha ali a palavra que faltava e constrói aqui a sua memória das 5 características dos direitos fundamentais. Percebe que você acertar a questão assim é infinitamente mais eficiente para a memorização do que simplesmente ter a pergunta e a resposta abaixo ele indicando as 5. No método Gabariti, você é realmente estimulado a construir a resposta de forma ativa. É o suprassumo do estudo ativo. Não tem nada que vai fazer você ser mais protagonista do seu estudo do que a resolução de questões criativas do método Gabariti. E é por isso que esse material realmente virou a chave na minha preparação. Conforme eu ia resolvendo essas questões criativas, eu ia me tornando cada dia mais um mestre dos detalhes, sanando assim todas as lacunas de conhecimento que eu tinha. E justamente para sanar todas as lacunas de conhecimento, eu comecei a abordar tudo de cada tema. Lei, doutrina e jurisprudência, tudo nesse formato de questões criativas. E em cada material eu separava essas 3 seções, uma só de lei, outra só de doutrina, outra só de jurisprudência. E por que isso? Porque assim
eu isolava cada vez mais o que eu precisava saber e conseguia mapear de forma instantânea, sabendo exatamente onde eu precisava melhorar. E esse mapeamento, ele te lembra alguma coisa? Se você assistiu a aula passada, você deve estar lembrando agora do que visão. Quando eu ampliei meu material de questões criativas para abranger um tema de primeiro nível inteiro, separando as questões por canal de conteúdo, eu acabei criando uma forma prática e rápida de fazer uma Q-visão, mas com questões anabolizadas, que filtravam exatamente os detalhes que eu tinha que decorar. E tudo isso de uma forma muito mais leve e fácil de estudar. Então, com o tempo, eu comecei a revisar por meio das minhas próprias questões. E eu fazia isso repetidas vezes, até realmente alcançar 100% de acerto. E lembra ali da primeira aula que eu falei que uma boa manha na hora de fazer questões era refazer as erradas, até estar com 100% de acerto? Eu levei isso a sério, até que gabaritar as minhas próprias questões criativas se tornou uma rotina. E como eu fiz isso nos temas mais importantes para a minha carreira, os efeitos foram claros. Eu superei mais de 90% de acerto em provas objetivas, sempre ficando lá entre os primeiros lugares. Isso significa que eu passei lá naquele concurso de procurador de contas de Santa Catarina? Sim e não. Sim, porque o método Gabarite deu certo e eu tirei a terceira maior nota na prova objetiva. E também na discursiva eu passei entre os cabeças. Mas, infelizmente, descobriram uma fraude no concurso e ele foi anulado dias antes da prova oral. E é isso, cara. Ninguém falou que ia ser fácil. Imprevistos acontecem, concurso é difícil. Mas eu fiquei tranquilo, porque eu já tinha descoberto o caminho para chegar no primeiro lugar. E não deu outra. Eu conquistei 18 aprovações, 4 em primeiro lugar, sendo a mais importante de todas justamente a conquista do meu cargo atual, procurador do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Eu fui empossado em primeiro lugar nesse cargo tão disputado e tive a honra de fazer o meu discurso de posse. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, saber que eu conquistei exatamente o cargo que eu sonhava. E de um concurseiro quebrado, cansado, com nome no Serasa, eu me tornei aquilo que eu sonhava, procurador de contas, no Tribunal de Contas e na praia. E que bela praia que é esse Rio de Janeiro. A minha história de concurseiro, apesar das reprovações, da minha desistência, das dificuldades, enfim, ela acabou com um final feliz. E esse vídeo podia até terminar agora mesmo, né? Porque as histórias geralmente acabam naquele final feliz. Mas aconteceu uma coisa curiosa. Meus amigos e conhecidos concurseiros na época ficaram assim muito surpresos com a minha evolução nas provas e concursos, porque até então eu vivia reclamando que eu não conseguia memorizar a lei seca, não conseguia manter o foco, e de repente eu estava lá com 18 aprovações. E eles queriam entender qual era esse segredo para eu, do nada, né, ter acertado 90% nas provas objetivas. E é claro que não foi do nada, teve muito suor e trabalho duro, até porque criar esses materiais do Gabarite era bem trabalhoso. Mas eu contei para eles que a minha performance se transformou com 3 mudanças principais: focar em questões, fazer o Q-visão e principalmente fazer as questões criativas do método Gabarite. Basicamente, tudo que eu falei para vocês nessas últimas aulas do Gabarite Seu Futuro. Mas eles não entendiam muito bem quando eu falava dessas questões criativas do Gabarite, porque realmente é difícil explicar uma coisa completamente nova. Então eu comecei a mandar os meus materiais de questões do Gabarite para os meus amigos concurseiros. E o negócio bombou. O pessoal adorou o material que eu já tinha feito e eu confesso que eu me surpreendi, porque é claro que eu sabia que o Gabarite funcionava muito para mim, me fez memorizar e focar como nunca, isso era óbvio. Mas eu não sabia que o Gabarite funcionava tão bem para todos os outros concurseiros. E eu digo isso porque esses meus amigos e conhecidos, eles começaram a dar feedbacks incríveis, né, de como eles estavam melhorando a sua memorização, como a nota subiu, isso tudo com os exercícios do método Gabarite. E eles eram concurseiros de níveis totalmente diferentes. Tinha do iniciante até o mais avançado. E todos eles estavam ali gostando, me dando esses feedbacks empolgantes. E essas mesmas pessoas começaram a pedir mais temas trabalhados no formato de questões criativas e dinâmicas. Mas eu nem tinha tantos temas assim, porque, embora o método seja muito eficiente, dá um belo trabalho criar essas questões do zero.
ainda mais tendo que fazer essa pesquisa super extensa em cada tema para saber, né, como vou fazer essas questões. E quando eu estudava, eu criei questões só dos temas que eram mais importantes para a procuradoria, que era o meu foco. E o pessoal queria coisa de penal, processo penal, português, enfim, um monte de tema que eu não tinha feito. E eu nem seria o melhor para fazer porque não eram as matérias importantes para mim. Até que, já empossado como procurador, depois de fundar aqui o BND, o Bom no Direito, eu tive uma ideia: ampliar os materiais de questões criativas do Gabarite para abranger temas de diversas carreiras. E para isso eu me associei com outros concursados que se destacavam nas suas provas, né? Então, juízes, promotores, defensores, delegados, tabeliães, analistas, técnicos de tribunais, policiais, enfim, professores de diversas áreas. E juntos a gente simplesmente criou o melhor material de estudo ativo humanamente possível com base nessa metodologia criativa do Gabarite. E de verdade, a gente conseguiu. E esse material hoje está reunido no curso do Método Gabarite. É um curso de rodada de questões criativas, abrangendo 50 temas mais importantes da sua carreira. E hoje eu tenho orgulho de saber que um material e as técnicas que eu criei ajudam tantas pessoas a ficarem mais perto desse sonho de conquistar um cargo público. Para ser exato, 2.662 pessoas já participaram do Método Gabarite. Vários já conquistaram seu cargo público e todos estão ali aumentando as suas notas em direção à aprovação. E para quem não conhece, basicamente eles selecionam os principais temas, os temas mais incidentes em cada carreira, e aí dentro de cada um desses temas eles pegam os tópicos que são mais incidentes também e elaboram questões que sejam dinâmicas de resolver, questões interessantes de resolver. E aí você resolve de uma forma que não fica maçante. Isso mudou muito a minha forma de estudar, melhorou muito o meu desempenho. Conheci meio que sem querer e resolvi apostar nessa metodologia do professor Jorge sobre o estudo ativo da lei, de alguns temas que são bem decorebas, né? E eu fiquei surpresa com a dinâmica, como a forma como o Gabarite explora as questões. Inicialmente você olha para aquele negócio e fica, será que isso funciona? E à medida que você vai fazendo, você vai refazendo, né, que é uma estratégia interessante você refazer os materiais do Gabarite, você vai vendo que você vai assimilando sem perceber. Hoje mesmo eu estava fazendo algum dos guias de constitucional e foi por uma palavrinha só que eu errei a questão. Mas isso aí suscita a desconfiança, a esperteza do aluno para as questões vindouras nos concursos, que são cheias de cascas de banana. Você tem noção do que é isso? Saber que as técnicas e materiais que eu criei lá no meu momento de maior dificuldade hoje realmente ajuda tanta gente? É de verdade uma realização para mim. E hoje eu quero te convidar a fazer parte desse movimento do Método Gabarite. Quero que você declare guerra ao estudo passivo e ineficiente. Venha ser mais um membro dessa comunidade de estudo ativo que é o Método Gabarite. Nessa segunda-feira eu vou abrir as inscrições para a turma 5 do Método Gabarite. E você que está acompanhando esse treinamento está convocado para fazer parte. Mas como funciona esse curso do Método Gabarite? Olha só, após a gente analisar milhares de questões de concursos, a gente confirmou que toda carreira tem essa distribuição desproporcional de questões. Assim, todo cargo tem o que eu chamo de núcleo essencial do edital, que é aquela parcela de cerca de 30% do edital que pode concentrar até 60% das questões cobradas. O Método Gabarite ele visa abordar justamente essa fração do edital que é mais importante para a sua carreira. Assim, a gente vai abordar os 50 temas de maior incidência para cada carreira abrangida pela metodologia. E nessa turma 5, teremos 11 carreiras abrangidas. Advocacia Pública, Procuradoria, Juiz de Direito e Promotor Estadual, Juiz Federal, Procurador da República, Juiz e Procurador do Trabalho, Delegado, Defensoria Pública, Titular de Cartório, Tabelião, Analista dos Tribunais, Técnico dos Tribunais, Carreiras Policiais, Agente, Investigador, Inspetor e também Exame da Ordem dos Advogados, a prova da OAB. E se por acaso você estuda para outra carreira, pode me mandar mensagem que a gente vai ver se é possível fazer alguma adaptação, abrir alguma outra carreira, conforme o seu interesse. E além de selecionarmos os temas mais importantes para cada carreira, fazemos uma rigorosa análise para abordar os artigos
doutrina e jurisprudência mais incidentes dentro de cada um desses temas, sempre separando por canal de conteúdo. Com base nessa análise, toda semana a gente vai te enviar 2 temas de altíssima incidência e esses tópicos serão trabalhados no formato Gabarite ao longo de 6 meses até completarmos os 50 temas mais importantes. Esse é o plano de estudos que nós preparamos com o que você precisa para aumentar radicalmente a sua nota na primeira fase em apenas 6 meses. Semana a semana, ponto a ponto, você vai ver a sua nota evoluindo com o método Gabarite. E para deixar o programa ainda mais completo, além dos PDFs de questões atualizadas do Gabarite com 50 temas mais importantes para a sua carreira, eu preparei vários bônus especiais para essa turma. O primeiro deles é o meu caderno de erros Gabarite. Eu vou compartilhar com vocês a mesma planilha que eu usava para registrar os meus erros e fazer as minhas revisões quando eu estudava. É a planilha que eu usava seguindo a metodologia do QVisão e do método Gabarite. Nosso segundo bônus é a mentoria Gabarite. Eu vou disponibilizar 9 aulas onde eu ensino as técnicas e formas de estudo ativo que eu usei para alavancar a minha meta na primeira fase, juntamente com os PDFs de questões criativas. Nessas aulas, a gente vai abordar diversos temas diferentes. Primeiro eu vou ensinar como você pode extrair o melhor do método Gabarite. Vou falar também, de novo, como eu fazia a QVisão de uma forma simples e eficiente. Eu vou mostrar como eu fazia o meu caderno de erros, apesar que eu já vou te mandar a planilha para você usar a partir daí. Eu vou falar as técnicas que eu usei para melhorar meu chute, realmente parar de errar a questão por bobeira. Vou falar ainda das técnicas que eu usava na hora da prova. Vai ter também uma aula só sobre as técnicas que eu utilizava na véspera da prova. E também como eu estudava a lei seca de uma forma ativa e que realmente funcionasse. Para finalizar, ainda teremos uma aula sobre como grifar como aprovado e como estudar questões com a máxima eficiência, onde eu vou dar mais dicas além daquelas que você já recebeu aqui no treinamento gratuito. Falando sério aqui, só aplicando essas técnicas que eu vou ensinar nessas aulas, você vai ter uma grande diferença na sua pontuação. Inclusive, essa provavelmente vai ser a última turma que eu entrego essa mentoria de graça. Que ano que vem essa mentoria vai ser ampliada e vai se tornar um curso à parte aqui no BND. Mas entrando na turma 5 agora, você vai ter todas essas aulas e essas técnicas de graça. Então, de verdade, aproveita. O terceiro bônus também é algo inédito, que eu nunca fiz em nenhuma outra turma. Entrando na turma 5, você vai ter o acesso a todo o material da turma 4 do método Gabarite, a turma anterior. Isso porque, com a retomada dos concursos, os editais esse ano começaram aí a sair em enxurrada, são vários editais. E por isso, é possível que você já tenha uma prova marcada para os próximos meses e não pode esperar a liberação semanal dos materiais para os próximos 6 meses. Então, para você que precisa acelerar seus estudos, porque está em ritmo de reta final, eu vou liberar de uma só vez todos os 50 temas da turma anterior, sem prejuízo de você receber normalmente as atualizações desse material semanalmente lá na turma 5. E você vai se surpreender de como o material do Gabarite é eficiente para ser usado em uma revisão de reta final, porque ele vai pegar justamente os temas e subtópicos mais importantes para a sua carreira. Então, ele vai te alertar para as pegadinhas e armadilhas que provavelmente estarão lá repetidas na sua prova. Sem falar que você vai conseguir, de uma forma rápida e dinâmica, identificar eventuais pontos fracos, porque o próprio material já filtra o canal de conteúdo de cada questão. O nosso quarto bônus, sorteio de prêmios e desconto excepcional que eu vou revelar só na segunda-feira. Para fechar com chave de ouro, os primeiros a entrarem nessa turma, eles vão ganhar vários prêmios valiosos, como mentorias individuais comigo e acesso a outros cursos do BND de graça. E ainda vão poder entrar nessa turma com um desconto excepcional. Mas eu vou anunciar esses prêmios, o preço e o desconto excepcional só na próxima e última aula, nessa segunda-feira, quando abrirem as inscrições. Eu já adianto que vai ser uma oferta imperdível, mas você vai ter acesso aí a todos os detalhes só na segunda-feira. E se você for desses mais céticos, eu sei que você pode estar pensando, mas será que funciona? Será que vai aumentar a minha nota na primeira fase mesmo? E se você tem essa dúvida, eu quero te propor um desafio que vai mostrar que sim, o método Gabarite vai te levar a um outro nível de acertos. Eu acabei de mandar um PDF com um tema completo do método Gabarite em todos os grupos de WhatsApp do Gabarite Seu Futuro.
É um gabarite sobre intervenção federal. Um tema chato, letra de lei, que é um pouco confuso e eu vivia errando. Mas depois que eu fiz os exercícios criativos do tema, eu realmente memorei ele de vez. E eu tenho certeza que o mesmo vai acontecer com você. Só de fazer os exercícios sem abrir a Constituição, nem livro, nem nada. E para você ver isso na pele, eu vou te propor o seguinte desafio. Separa uma tarde, aqui nos próximos dias. Faz 15 questões aleatórias sobre intervenção federal e anota quantas você acertou. Em seguida, imprime, resolve e confere as respostas do nosso gabarite de intervenção federal que eu te mandei no WhatsApp. Feito isso, faz outras 15 questões aleatórias sobre o tema e anota o seu resultado. Eu tenho certeza de que a sua performance após treinar com o gabarite vai ser bem melhor do que na primeira. E digo mais, eu aposto que as questões que você errou, elas são respondidas no nosso gabarite. Se você não acredita, simplesmente aceita o desafio e veja com os seus próprios olhos. Até porque a opinião de quem já usou é sempre de satisfação. Olha só alguns depoimentos dos nossos alunos. Eu tinha muita dificuldade em atos administrativos, licitação, organização da administração pública, controle de constitucionalidade, então, nem se fale. E o método gabarite foi importante para mim para conseguir fixar as principais diferenças, os prazos, os aspectos mais importantes desses conteúdos. Hoje em dia, a minha média de acerto, que ficava entre 50%, já se encontra em 80%. E olha que eu ainda nem terminei o cronograma de matérias e de estudos do método. Um material muito bom, eu tenho dificuldade na primeira fase e ele é um material que me ajudou muito porque trouxe aquelas questões de pegadinha pra gente realmente relembrar quais são aquelas coisas que a gente tem que decorar para a primeira fase. Trouxe também uma forma divertida de estudar, muitas vezes é muito chato ficar lendo toda a lei de forma maçante e tem vários jogos e, enfim, várias formas que o método gabarite traz para nos ajudar a decorar e não ficar tão chato o estudo. Minha maior dificuldade de ler a legislação seca, eu estava me dando muito mal nas provas de concurso por conta que tinha que encarar a lei seca. E eu tentava estudar de todos os métodos, lendo a lei seca, ia para o site de questões de concurso e não tinha resultado nenhum. Eu não saía dos 50% a 55% das questões nas provas, né? Até que eu fui apresentada ao método gabarite por um amigo, ele me indicou. Eu confesso que eu não levei muita fé, só tinha 2 meses para me preparar para essa prova, que era uma prova com uma banca local, que com certeza ia cobrar muito essa questão da lei seca, e eu resolvi confiar no curso, né? E o que eu mais gostei do método gabarite foi a pegada com que o curso fez, a leveza da lei seca entrar na nossa cabeça. E em 2 meses eu consegui a evolução de sair de 50% a 55% para fazer 80 questões na prova. Foi um salto muito grande e eu agradeço demais ao curso do gabarite, né, e o BND. Talvez você seja da turma que acha que não tem tempo para fazer esses exercícios ou não consegue encaixar esse material na sua rotina. Só que você provavelmente está enganado, porque para começar, você consegue resolver e corrigir o material semanal do gabarite em apenas 5 ou 6 horas. 3 horas para cada tema. Isso é a média que nossos alunos levam, justamente porque as questões elas são dinâmicas. Nesse formato leve, você consegue fazer mais em menos tempo. Se ainda assim você acha que não tem essas 6 horas semanais para inserir o gabarite na sua rotina, porque você já estuda de outras formas e tal, pensa aqui comigo. Você acha mesmo que você vai aproveitar melhor o seu tempo estudando de forma passiva, lendo os livros capa a capa de sempre ou revendo suas videoaulas? Eu garanto que não, porque eu comecei estudando justamente dessa forma e eu não tinha nenhum resultado nos concursos. Você vai aumentar muito mais sua nota com o método gabarite do que simplesmente continuando a estudar como você sempre fez. Agora, se você me falar que não consegue estudar 6 horas por semana, aí o problema é muito pior. Aí não é o gabarite que não funciona para você, é você que não funciona para o concurso. Porque ninguém passa estudando menos de 6 horas por semana. Pelo contrário, 6 horas por semana de exercícios
É o mínimo que você precisa para construir uma base forte de estudo ativo. Nessa aula, a gente viu que o método Gabarite ele funciona para concurseiros de todos os níveis, mesmo com pouco tempo disponível, mesmo para quem tem dificuldade de se concentrar e memorizar o conteúdo, como eu tinha. E o fato é que, por tudo isso que eu falei, eu imagino que você já tenha concluído que o Gabarite vai sim te ajudar muito. Para você não ter nenhuma dúvida, eu mandei ainda um material gratuito do Gabarite para você no grupo de WhatsApp, para você testar e ver de perto os benefícios dessa metodologia. Mas se mesmo com tudo isso você ainda estiver inseguro sobre o Gabarite, fica tranquilo que você ainda vai ter uma garantia de 15 dias incondicional para experimentar o método Gabarite. Enfim, você já deve ter percebido que você tem nas mãos uma oportunidade para fazer diferente e transformar a sua preparação, conquistando a aprovação que você tanto quer. Na próxima aula, eu vou te mostrar com detalhes como é o curso do método Gabarite, quais são essas outras técnicas que você vai aprender dentro do curso e, principalmente, todos os bônus e o desconto especial para você entrar na turma 5 agora, nessa segunda-feira. Por isso, eu agradeço muito a sua atenção e nos vemos na última aula do Gabarite Seu Futuro, segunda-feira, 9 da manhã. Para quem, como eu, há um tempo atrás, sente que chegou naquele ponto que tá faltando alguma coisa e você não sabe o que para superar esse grande degrau, essa fase, né, que é a prova objetiva, o método Gabarite é a solução, assim, incrível, excepcional, que o BND desenvolveu e que eu só tenho a agradecer. Então, nisso de focar os grandes temas da sua carreira e 2, focar que pedaço da lei seca é que vai ser cobrado, é um método fantástico. Num mercado já tão saturado de materiais, já com concursos com conteúdo muito extenso, a gente encontrar uma ferramenta como essa é encontrar uma mina de ouro, na verdade, né? Eu ouço falar que é um material diferenciadíssimo. Eu estou surpresa e adorando essa metodologia e pretendo terminar os meus módulos com certeza, pois para mim foi um investimento que me deu resultados. Eu evoluí muito e o curso tem me ajudado a não parar, a não desistir. E você que me escuta, desejo que também evolua. Gabarite.